gente acompanha muito a trajetória e o crescimento da Forla, que é uma indústria de ótica, né? Aqui de Lajeado, de Estrela, mas aqui de Lajeado. Lajeado. A tua matriz é em Lajeado, né? Isso. Nós precisamos falar também sobre produtos, nós vamos falar bastante ao longo desse período também, do que realmente a Forla faz. O que ela entrega, o que ela produz. A Forla, ela é uma indústria de lentes. Indústria de lentes. Indústria de lentes. Hoje, o mercado da Forla é B2B. Né? Então, é business do B2B, aonde que o nosso cliente são o varejo, que são as óticas. Tá? Então, o que a Forla entrega? Lentes. Então, na fabricação de lentes. Então, a loja hoje ela vende o óculos, né? E a Forla fabrica o óculos. Então, através de uma armação que vem da ótica para nós. Então, a ótica tem que enviar uma armação, né? Que é o aro onde que o consumidor ele enxerga na ótica, né? Que é a escolha da armação. A armação está na vitrine. Enfim, a ótica expõe a armação. Só que para se transformar num óculos, ela precisa da lente. Então, e a Forla, ela é uma fabricante de lente. Fabricante de lente, certo. O mercado de vocês, Ricardo, é um mercado absolutamente competitivo, né? Muito. Eu cito, por exemplo, na indústria da beleza, grandes multinacionais, na indústria de bebidas também. O teu segmento também existem empresas multinacionais muito fortes, né? Sim. E é importante para nós sabermos, até para contextualizar para a nossa audiência, nós falamos aqui para 76% da audiência do rádio jornalismo no Vale do Taquari, para mais de 7 mil ouvintes por minuto. Acredito que muitos usuários de óculos ou, enfim, possíveis clientes teus, né? Em termos de posicionamento de mercado, eu preciso entender, para que a gente passe para a nossa audiência, como é que a Forla se posiciona no mercado de gigantes, né? Certo. Ela buscou o espaço Boa dela pergunta. em tão pouco tempo, mas ela tem um posicionamento muito forte. Como é que foi para chegar até aqui e como é que tem sido esse posicionamento de busca desse novo mercado? Para o consumidor, né, eu acho que é o principal interessado dessa entrevista, acho que para o consumidor, a Forla se posiciona numa lente de alta tecnologia com preço justo. Tá? Então, os nossos concorrentes são multinacionais, fortíssimos, né? E aonde que o produto deles são de alta qualidade. Então, e a Forla teve que buscar seu espaço também de ter produto de alta qualidade. E para conseguir entrar no mercado e levar algo que o consumidor entenda, o preço da Forla tem que ser mais justo. Tá? Então, para entender, o preço da Forla é competitivo dentro do varejo, tá? E levando alta qualidade. Para o mercado de ótica, tá? A Forla se posicionou numa diferenciação de produtos desejo. Tá? Onde que ela conseguiu entrar com mais facilidade. Porque se o meu concorrente hoje é multinacional, eu tenho que brigar pela diferenciação. Eu não tenho que brigar pelo preço. Né? Porque se eu brigar pelo preço, eu não vou conseguir nunca competir com multinacionais. Né? Que a estrutura é gigante. Então, eu entrei pela diferenciação criando processo de lentes desejo que hoje a ótica me procura para esses meus produtos. Então, a Forla hoje já tem um mercado consagrado em função de ter um preço justo para o consumidor e junto com isso um posicionamento de produtos diferentes que levam desejo no uso da lente, onde a ótica se destaca. Tá certo. Ricardo, muito disso passa por uma gestão e um olhar comercial muito atuante e muito forte. Quem te acompanha e quem te segue percebe e sabe que tu tens uma criatividade, uma inovação muito grande. Aí a pergunta que eu te faço é na linha da inspiração. Não deve ser tão simples essa inspiração diária de conexão com o mercado, de conexão com o digital, e tu te posicionas muito forte. De onde vem essa inspiração? A minha inspiração vem da guerrilha. Certo, uma Da boa inspiração. guerrilha. Porque eu sempre fui vendedor. Né? Sempre fui... A minha essência é vender. Então, para um vendedor, ele tem que estar com o radar 100% ligado. Então, aonde que eu estou passando, eu estou olhando. Vou te dar um exemplo assim, muito bobo, mas funciona muito bem para mim. Quando eu estou viajando na estrada e eu não gosto de dirigir,
né? Então, se eu posso ficar na carona, para mim tá melhor que tá dirigindo. E às vezes é necessário dirigir porque tu tem a família. Certo. Mas quando eu posso estar na carona, eu não cuido do trajeto. Eu fico olhando ao redor. Eu fico olhando os outdoor. Eu fico olhando como as pessoas passam, como as pessoas circulam. O que eu quero dizer com isso? A criatividade vem às vezes desses detalhes. Entendeu? A inspiração vem daqui a pouco como uma marca está se posicionando num outdoor. Por que ela fez daquela maneira? Por que ela escreveu aquele texto? Por que ela deu aquele impacto? E isso, para um vendedor que está com o radar 100% ligado, é inspiração. Porque de uma ideia que pode ser banal para um teu colega, para você pode ser uma baita ideia, uma ideia extremamente criativa, que se tu entender o teu mercado, tu consegue moldar e criar algo para dentro do mercado. Então, a minha inspiração sempre vem de um radar 100% ligado. Então, por exemplo, aqui estou olhando aqui o estúdio, já estou vendo, entendeu? Daqui a pouco, né? Eu posso criar um estúdio, por exemplo, dentro da Forla agora, né? De criar vamos dizer, um podcast, Geração por exemplo. de conteúdo. Já uma geração de conteúdo. Talvez venha daqui desse bate-papo Claro, aqui. né, Então. Ricardo, que isso não é uma característica de muitos, são de poucos, né? Esse olhar empreendedor e de encontrar oportunidades. Tu consegue trazer isso para dentro da tua operação, esse teu olhar, no dia a dia? Muito, muito. Eu tenho sempre uma frase que eu falo, né? Que só é óbvio quando é dito, né? Quando não é dito, não é óbvio. E às vezes o óbvio, ele só se torna entendido quando tu se comunica. Então tem coisas dentro do mercado de ótica que nem existe ainda. Ou então que são produtos commodity. Eu gosto da valor, né? Eu gosto da valor. E aí eu extraio e dou valor ao produto e lanço como uma ideia. Então, isso eu tenho feito muito dentro do mercado de ótica. E aí eu vou levando o meu nome, vou levando o nome da Forla na diferenciação. Porque tudo vem de um posicionamento. O posicionamento da Forla para o mercado de ótica é na diferenciação. Ela precisa se posicionar de uma forma diferente, né? Porque o mercado de ótica é um mercado tradicional, muito competitivo por multinacionais. Então, a Forla precisa se posicionar de uma maneira diferente. Então, vou criando várias ideias. Então, tento criar muitas parcerias também. Tento buscar muitas parcerias que me façam continuar com essas ideias de inovação na criação de produto, tanto na criação de ideias para venda. Sempre, como eu falei antes, né, Bruneto, a venda ela precisa sempre de um motivo, um movimento, né? Então, tu tem que estar sempre instigando o vendedor na curiosidade. Então, isso vai fazendo a minha essência cada vez mais ficar criativo. Quantos colaboradores hoje? 250, 260 CLT. 250, 260. Em 2020, quando nós falávamos, era 140. Sim. Pouco menos, em torno disso, né? Essa necessidade de expansão e de crescimento, até mesmo no teu público interno, né? no teu colaborador, se deu a expansão muito mais aqui ou expansões fora do Rio Grande? Ela está concentrada no Rio Grande do Sul ainda, né? Porque a gente é bem capilarizado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas ela já está tendo reflexo a nível Brasil, tá? Então, hoje não tem um estado que a Forla não atende. A Forla atende já todos os estados. Os 27 estados do país. 27 estados a Forla já atende. Mas, claro, em menores proporções quando sobe lá para o Nordeste, né? No Norte, principalmente no Norte, lá em cima. Sudeste, que é São Paulo, a gente já está instalado, então a gente já estamos entrando de uma maneira muito eficaz. A gente entrou com a operação no Sudeste, em São Paulo, em nós estamos em 25, 2023. A gente entrou em agosto de 2023, então a gente já está criando um mercado já. A Forla já está conseguindo ter seu mercado em São Paulo. Então, com uma planta de 2023, onde a gente adquire uma empresa menor, e ali a gente consegue já levar o nosso produto, levar a nossa estrutura, levar a nossa fabricação, levar o nosso comercial, né? Então, a gente já começa a ter mercados lá em São Paulo. Então, São Paulo também já é um mercado que a gente tem olhado muito. Tá certo. Ricardo, para entender um pouco de como funciona, tu que és um homem comercial do negócio, e para entender um pouco do processo de comercialização dos produtos de vocês. Vou te dar um exemplo, tá? Eu estava consultando, nós somos clientes Forla, minha filha é cliente Forla, consultando um médico de renome em Porto Alegre e chegando lá na consulta, se identificando de Lajeado, já faz muito tempo, tá? Até porque a minha filha Helena já está usando o 5º ou 6º óculos fabricado com lente Forla. Sim. E esse médico lá na ocasião, ele disse, olha, vocês são de Lajeado? Somos.
Vocês têm uma excelente indústria de lentes em Lajeado, chamada Foles. Pô, nós somos suspeitos, afinal de contas nós conhecemos o Ricardo e tal. Não? Está credenciado por mim, pode fabricar e pode utilizar a lente Fola. Como é que funciona esse processo de aproximação e de fazer com que o médico lá, o oftalmologista, lembre de se, por exemplo, eu tiver que consumir um produto aqui em Lajeado, ser um produto Fola? Dentro da área da Fola existe 2 braços, que é a área comercial, que é extremamente venda, e a área de relacionamento, que é a área médica, né? E a área médica cada vez mais a gente está desenvolvendo, né? Hoje a gente tem um profissional bom dentro, que vem do ramo farmacêutico, que tem toda uma estrutura né, porque a farmácia, sim, ela é... Se tu acompanhar um pouco, eu não conheço o mercado farmacêutico, mas se tu ver um pouquinho, tu precisa entender que eles têm que ter um relacionamento muito forte com o médico. Certo. Tá? Então, a Fola mirou ter profissionais do ramo farmacêutico para pegar o DNA deles e para montar o nosso. Então, essa visão, essa situação que você se deparou com a sua filha, já vem desse movimento que a Fola tem investido e olhado de aproximação a nível de relacionamento com os médicos. Então, a gente faz visita nos consultórios, a gente faz reuniões em associações médicas, a gente procura fazer parceria com hospitais, né? A gente tem isso é uma coisa muito importante, Bruneto. A Fola sempre olha o mercado, né? Então a Fola criou a Fola Academy, né? Que é uma escola técnica do ramo óptico dentro da indústria, que é da Fola. Então a Fola tem essa escola no seu braço. E ela é também utilizada para dar aulas para oftalmologia. Então, né, quando eles precisam buscar conhecimento mais sobre lente, então eles procuram nós para dar essas aulas. Então ali também existe um relacionamento muito forte. Algumas visitas médicas dentro da indústria também acontecem. Então isso é um mercado muito a explorar ainda, mas é um mercado que a gente está criando já seus processos para cada vez mais solidificar dentro de um processo da área médica. Tá certo. Ricardo, vamos voltar um pouquinho agora. Qual a tua idade? Pode falar, cara. 44. 44 anos, um jovem empreendedor. A tua relação com o mundo óptico, né? Ela vem de berço. Sim. Pela história da tua família. Desde 89. Desde 89. Para contextualizar, a Óticas Lauro, sim, em Estrela, pertence à família do Ricardo, né? Quando é que surge? Tudo bem que a gente sabe que foi em 2005, que tu expande de 2010 para 2016 e hoje tu tens esse tamanho. Mas como é que surge a ideia de empreender nesse segmento e de buscar o espaço nesse mercado tão competitivo? A minha vida é ótica, né? Meu pai tem ótica desde 89, tinha 9 anos de idade. E meu pai adquiriu a Ótica Lauro em Estrela. E eu tinha o meu colégio ficava do lado, né? Eu estudei no Santo Antônio. Então fiz todo o meu colegial no Santo Antônio, então eu tinha uma proximidade muito grande, né? Como era do lado, saía da escola, ia para a loja, da loja para a escola. E eu fui criando meu DNA ali, né? Eu acho que eu fui vivenciando um pouco o que era vender óculos, né? Eu via minha mãe vendendo óculos, né? Meu pai sempre na parte mais de empreender, né? Sempre no olhar mais de visão do negócio, né? Então, abrir uma loja, abrir outra loja, abrir mercados, né? Então, ele olhava o mercado regional aqui, olhou o Teutônio, que hoje ele tem loja lá também, Venâncio, que também tem loja. Então, já teve alguma exploração em cima de mercados tipo Caxias do Sul, Porto Alegre, depois a gente acabou já recuando, né? Então, não é um mercado que é um mercado da família, mas hoje o meu negócio é a Fola, então eu olho com a Fola sempre com uma lógica da indústria. Mas a minha essência veio ali, Bruneto. Certo. Veio ali, eu vendia óculos, né? Eu comecei a me deparar com o movimento de vender óculos com 15, 16 anos. Não que eu fazia a venda do óculos, mas eu olhava minha mãe vendendo óculos, né? E aquilo me chamava a atenção, né? E eu sabia que aquilo era o sustento da família. E aquilo, né? Agora, da onde que veio a ideia de abrir a Forla? Do meu pai. Meu pai teve ideia. Tá, meu pai, como sempre, com a cabeça da visão, né? Visionário. Então, ele teve a ideia de abrir a Forla aqui em Lajeado, porque na época eu me lembro que ele falou, né? Vamos fazer um projeto, abrir um laboratório óptico em Lajeado. Se a gente não abrir, alguém vai abrir. Entendeu? Porque é um mercado que estava crescendo em Lajeado. Agora estou falando em 2005, né? Em 2004 estava
tava começando o boom em Lajeado, né? Então, se a gente não abre, alguém vai abrir. Então, e naquele momento, eu era o filho que precisava ter algum norte na vida e eu encarei aquilo, mas eu encarei com muita facilidade, porque era o meu DNA já. Eu já conhecia o produto, eu já conhecia o formato de venda, eu já me relacionava, né? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Então, sempre tinha uma rede grande de amigos, né? Então, para mim foi fácil nesse momento, né? O difícil foi empreender. Difícil. Depois nós vamos falar bastante sobre isso também. O difícil é empreender. Empreender não é tão simples assim, né, Ricardo? DNA de empreendedor e a importância de um vendedor no negócio, né? Tu trabalhas muito endomarketing, de inspiração para a tua equipe interna, né? Eu acredito que muito desses vídeos que tu gera, tu tens um propósito de incentivar e motivar a tua turma, né? Muito. Mas, basicamente é isso. Basicamente é isso, né? Qual a importância disso? Em primeiro lugar, é a conexão, né? E relacionamento que tu vai ter com o teu vendedor, né? Então, acho que a maior importância é a aproximação, né? Então, porque hoje eu tenho vendedores aí, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, em São Paulo. Então, para mim, cada vez que me relacionar mais fácil, eu utilizo a minha rede social para isso também. E outra, né? Que não é o menos importante, é mostrar que eu sou, apesar de ser o diretor comercial, eu estou sempre nativo. Eu estou sempre na rua, estou sempre buscando. Entendeu? Eu não fico sentado atrás de uma sala, Tá uma certo. mesa. Então, o vendedor ele tem que ter isso, né, no seu perfil. Ele não pode ser uma pessoa centralizada e dentro de uma sala. Então, ele tem que estar no movimento. Então, eu demonstro isso também na minha rede social, justamente isso. O meu vendedor enxergar, o Ricardo está lá. Né? O Ricardo hoje está em Santa Catarina, o Ricardo depois está em São Paulo. Né? Então, essa rotina muito forte faz eles também se inspirar. Tá certo. Eu ia te perguntar sobre isso, Ricardo. Afinal de contas, tu és a referência comercial da Forla. Interessante isso, né? E como é importante as empresas terem a sua referência. Se eu precisar falar quem é o Ricardo da Forla, não é o Ricardo Garbim, é o Ricardo da Forla. Isso aí. Isso tem uma importância muito grande, né? O que precisa ter um profissional para trabalhar contigo? Em primeiro lugar, disposição. Muita disposição. Né? Então, você tem que fazer uma reunião às 7 horas da manhã, tem que estar disponível. Você tem que estar falando às 10 da noite, tem que estar disponível. Né? Então, estou falando da área de vendas, né? Especificamente. Né? Você tem que estar criando um engajamento com o relacionamento, tem que estar, não pode estar criando empecilhos, não pode estar terceirizando uma situação que ele não quer fazer. Então o profissional para trabalhar comigo, ele tem que ter, no primeiro ponto, disposição. Disposição, muito bem. Ricardo, na linha também de transformação do negócio de vocês, de crescimento rápido, né? A Forla cresceu muito rápido. Depois quero saber de onde vem o nome Forla, tá? Qual é a origem desse nome. Mas como é que tem funcionado, como funciona o organograma de vocês? Tu foca desde o início lá e mira muito a questão comercial. Mas tu transita em toda a empresa com o teu olhar empreendedor, né? Vamos falar um pouquinho sobre o organograma, e a empresa vem crescendo, ajustando as pontas, né? É muito legal porque todo negócio que cresce muito rápido, ele precisa crescer se ajustando e se organizando. Como é que funciona o organograma administrativo, mais técnico do negócio? É uma excelente pergunta, porque a gente está vivenciando esse momento, a construção do organograma. Tá? Então, é uma empresa que já tem entrando nos seus 20 anos de existência. Esse ano a gente faz 20 anos em abril. E agora que a gente está olhando isso com mais detalhe, porque a gente percebeu a necessidade de ter um organograma, mas não para deixar um quadro na parede. A gente sempre procura fazer o nosso papel, buscar essas ferramentas por necessidade. E eu acredito que quando entra por necessidade, a tendência é que ela entra de uma forma mais coerente e correta. Então, por que a gente está criando o organograma e fazendo toda essa separação das caixinhas, né? Área comercial, quem são as pessoas que estão abaixo do Ricardo da área comercial, área de administração, área financeira, quem está abaixo do Biratã, né, que é o meu irmão, né? Área técnica, né, do Thomas Hope, meu sócio, quem está abaixo da área técnica do Thomas. Mas, como eu falo, não é para deixar na parede, é justamente para trazer os seus cargos, responsabilidades, muito a questão da responsabilidade, e definir os papéis, que é muito importante, porque numa empresa hoje que ela cresce de uma forma
muito exponencial e ela tem a sua organização, a sua reformulação da estrutura acontecendo ao mesmo tempo, eu vou dizer assim, é como trocar um pneu do carro com o carro andando. Né? Então, é muito detalhes e a gente tem que estar fazendo com muito cuidado e zelo, mas não podemos parar. Não pode parar para organizar, Não tem que podemos parar para organizar organizar, então seguindo, tem que estar né? organizando seguindo. Então, a gente traz a importância de cada papéis e definições, que isso é muito importante na hora de quem é dono de quê, entendeu? Quem é responsável para quê. Porque quando a gente começa a dar o nome, as coisas começam a ficar mais sérias. Né? Começa a ficar mais... as pessoas começam a entender qual é a sua real responsabilidade. Porque daqui a pouco o Ricardo está aqui, daqui a pouco está lá na produção, estou vendendo, daqui a pouco estou lá na produção, daqui a pouco estou lá no administrativo, daqui a pouco estou lá no financeiro. Não pode ser assim. Perfeito. Não pode. Então tem que ter organização. Perfeito. Ricardo, a gente tem um mercado, nosso país é um mercado que os números mostram isso, eles têm uma naturalidade de envelhecimento das pessoas. E naturalmente vocês estão atuando num mercado que ele me parece que é até uma commodity, porque esse mercado nunca vai deixar de existir, as pessoas sempre vão precisar do produto de vocês, né? Como é que vocês têm se preparado para o futuro? Essa é uma pergunta que eu poderia fazer lá no final, mas eu quero antecipar. Afinal de contas, para mim importa muito entender como é que o empreendedor enxerga a empresa no futuro. O mercado de ótica é um mercado que vai estar sempre em ascensão, né? Ainda mais com a tecnologia. E cada vez mais a gente vê que a tecnologia ela está vindo com força e ela vai ter impactos tanto positivo e negativo. Né? Tu diz tecnologia na fabricação. Não, eu falo na tecnologia, uso celular. No celular. Tá, o celular, equipamentos, né? Então tu vai estar sempre com uma tela na tua frente. Sim, Então, naturalmente tu vai estar forçando ou utilizando mais a tua visão. Isso que eu ia falar. Então, com isso tu foca mais na tua visão, né? Então tu converge mais, né? Quando tu converge com mais exaustão, a tendência é que o olho começa a pedir mais auxílio, certo. Né? E o auxílio é a lente. Certo. Então, é um mercado... Por que eu estou falando isso aqui? Para o público entender que quanto mais a gente usar a nossa visão para a tecnologia, né, que hoje requer muito... Hoje, as crianças já estão no tablet celular, já nasce quase. Isso é uma tendência muito forte no uso de óculos. Então, é um mercado muito de ascensão. Então, também em função da tecnologia, em função do envelhecimento, como você mesmo falou... Então é um mercado bastante que vai crescer muito. E como que a Fola se prepara com isso? Como a Fola enxerga o seu futuro em cima dela, né? É buscando mercado, investindo em plantas industriais, né? Explorando novos mercados hoje eu falo muito a nível Brasil, né? Então explorando novos mercados a nível Brasil e se preparando, né? Com as mudanças que ocorrem com o período. Né? Então, a tecnologia de lente, né? Então, tem que estar sempre de olho, tem que ter uma equipe sempre de olho na o que está vindo em questão de lente, de questão de tecnologia de fabricação de lente. Então, para a gente estar sempre à frente, lançando novos produtos e todos os produtos que é lançado, o intuito é o mesmo. Cada vez mais deixar uma visão como se eu não estivesse usando óculos. Perfeito. Então, a tecnologia da lente ela vai a esse nível, ela sempre procura isso aí. Ser tão confortável, ser tão bom de usar, como se parecesse que você não está mais usando óculos. Então, é esse nível que a tecnologia busca para trabalhar a tecnologia das lentes. Que bacana. Em alguns momentos, tu te conectaste, ou a Forla se conectou com grandes celebridades. Ela acaba buscando o mercado em escala, até pela representatividade dessas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, Vera Fischer, que foi, né, um exemplo. A gente pode falar aqui, né? Pode. Sem nenhum problema. Que tu tivesse uma oportunidade de trabalhar com ela. Como é que foi essa experiência? E o que isso importou na empresa de vocês? Notoriedade. Notoriedade. Para o mercado de ótica, né? Como que a Forla, né, uma empresa de Lajeado, do Ricardo, né, conseguiu falar com a Vera Fischer. Primeiro ponto. E aí eu falo de novo a questão da curiosidade, né? Como que estão realmente, né, ficando bons, né? Estão crescendo, estão expandindo, né? Tá criando seu espaço. E isso é uma coisa de neurociências. Ninguém gosta de estar trabalhando com empresa que está perdendo. Tá certo. Todo mundo gosta. Verdade. Então, e encontro desses famosos, vamos dizer assim, é mais para endomarketing que para marketing, e de fato. Mas
existe os dois, né? Mas eu impacto muito mais um interno, um vendedor do Ricardo. Ele tá lá com a Vera Fischer e ele tem um rico de um material para estar explorando quando está falando da Forla, quando está apresentando a Forla, né, pro seu cliente, né? Então, pensa, ele está lá numa loja lá no interior, né? Quem é a Forla? A Forla é uma pessoa, né, uma empresa da indústria, mas já fez o óculos para Vera Fischer. É isso. Tá certo. Então, nesse detalhe. Então, sempre trabalhando dessa maneira. Então, e uma coisa, né, Bruneto, que quando tu tá nesse meio ali, eles vão te indicando. Eu já fui chamado dentro vamos dizer, desses famosos, o colista das celebridades. Então, eles vão falando entre eles, vão mandando nos WhatsApp para mim, olha como é que estão te chamando lá dentro. E isso é um canal que tá entrando, sabe? Tá de uma maneira muito, né, simplória, humilde, né? Mas que me gera muito resultado. Que legal, que bacana. Das tuas conquistas, Ricardo, não materiais, evidentemente, como empreendedor, tá? É possível citar uma que te chama muito atenção, assim, do que tu mais conquistou nessa tua trajetória até agora? Que te fez pensar assim, cara, vale a pena empreender? Espaço. Acho que a conquista maior para mim hoje é espaço, né? Porque numa empresa de 2005 que começa com 3 pessoas, né, trabalhando, e eu era o quarto, né? E hoje tu chega aí com essa capilaridade, esse mercado todo aí que a Forla já tem hoje, com mais de 1.500 pontos de PDV, mais de 40 mil óculos por mês sendo fabricado. 40 mil óculos mês. 40 mil óculos mês sendo fabricado. Isso é espaço. Isso é espaço acontecendo. Tá, então, esse é o maior, vamos dizer assim, o que mais me motiva a continuar crescendo, né? Pô, se eu sair do nada, eu já estou aqui, entendeu? Não é essa dificuldade que eu estou enfrentando aqui agora que vai fazer eu parar. Entendeu? Então, a minha maior conquista é espaço. Espaço, tá certo, muito bem. Tem algum segredo para essa expansão de vocês? Porque a gente não conta o segredo, mas daqui a pouco a gente pode dividir aqui alguns insights com a nossa audiência. E, aliás, tu faz muito bem isso na tua rede social. E vamos trazer aqui para o microfone, para que as pessoas estão vendo aqui. Nós temos uma ouvinte de Montenegro, Dona Lourdes, que está nos parabenizando, está nos ouvindo lá de Montenegro. Tem bastante gente na live do Facebook. E o Vlad Martins também manda uma mensagem aqui. Ricardo, bom dia. Legal essa pergunta para ti. Como competir nesse mercado dominado por gigantes, onde cada vez mais a tecnologia se faz presente em lentes de grau com materiais e preços diferentes? Qual a característica que diferencia a Forla dos seus concorrentes? Uma das características que diferencia a Forla dos seus concorrentes é levar alta tecnologia com preço justo. Preço e tecnologia. Preço e tecnologia. Outra coisa que diferencia a Forla dos concorrentes é ter produtos exclusivos da Forla. Então, eu falo aí linhas de anti-reflex, onde a gente traz a cor na lente, né? uma nuance de cor na lente, que é onde cria o desejo. Então, a gente tem todo um trabalho de marketing, de comunicação, para dar o desejo a essa cor, para nós conseguir entrar. Então, e o que o consumidor leva? Porque para levar esse nível de trazer a anuência da cor, mudança da anuência da cor, eu estou falando de uma cor mais rosada, uma cor mais dourada, e agora recentemente a gente já lançou uma cor que é ao sem cor, então uma cor totalmente residual, mais transparente ainda, então eu falo que ela é a lente mais transparente do mercado, porque realmente a gente consegue tirar totalmente aquela, deixando cada vez mais fraca aquela anuência quando tira o reflexo. Bate, tira o reflexo de fato, então fica um reflexo mais natural. Tipo, no ambiente aqui, o meu óculos estaria, às vezes, refletindo um dourado, um rosa, um verde, estaria refletindo a cor da lente, né? Quando tu olhava, né? A cor da lâmpada, né? Desculpa, né? Então, deixa uma coisa mais natural. Para chegar a esse nível, é tecnologia. É tecnologia. Então, a gente leva tecnologia com preço justo. Então, o consumidor hoje pode pedir lente Forla no mercado buscando alta qualidade e preço justo. E preço justo, tá. Preço justo. Mas antes, nós temos mais um intervalo. Antes disso, eu quero te perguntar e quero que tu nos deixe alguns insights aqui para quem não necessariamente seja concorrente teu, ou até mesmo, mas para o empreendedor que busca o seu espaço no mercado, né, Ricardo? Eu te falei aqui, são mais de... Esse programa já tem 23 anos falando sobre empreendedorismo no rádio, tá? Passam aqui os diversos empreendedores, eu te falava sobre isso antes, e cada um com a sua realidade, sua necessidade, muitos com muitos desafios e nenhum empreendeu fácil. Nenhum que eu entrevistei até agora empreendeu com facilidade. Com algumas naturalidades e habilidades, mas não com facilidade. Passa para a nossa audiência um pouquinho desses teus insights para o empreendedor. Eu tenho falado muito desses insights, né?
pro mundo do empreendedorismo, pro dono da ótica, né, pro vendedor da ótica, né? Então, empreender não é fácil, né? Então, eu tenho falado alguns passos, né, que eu apliquei durante a minha vida toda, né? Por exemplo, um deles, né? Não existe um início glamuroso, né? Então, existe um início realmente fazer a coisa girar. Fato, entendeu? Outra fala que eu falo, né? Busque o sim dentro do não, né? Isso é muito importante para o empreendedorismo, né? Sempre o não vai ser a primeira coisa. Então é não para tudo, né? E eu posso dar vários exemplos, né? Nós temos o não de colaboradores, não de vendas, né? Não para tudo que acontece. Então tem que sempre buscar o sim. E para buscar o sim, tu tem que ser insistente. Não tem. Né? Ser habilidoso, né? Tentar levar a tua ideia, né? Vamos lá, quando tu quer que... hoje eu estou trabalhando um pouco a questão interna, né? O não do colaborador, né? Quantos não a gente recebe do colaborador, né? São pessoas, são seres humanos, né? E para buscar ali o sim, né? Não é simplesmente eu sou o dono lá, eu vou mandar tu fazer, ele vai fazer. Ele não vai fazer. Ou ele vai fazer de uma maneira errada, né? E aí, perder tempo. Perdeu tempo. Né? Então, tu tem que buscar o sim dele, de uma maneira que ele entenda que o trabalho dele é importante para a Forla. E junto os dois vão crescer. Então isso requer habilidade, requer muito trabalho, requer muito tempo. Né? Então, são coisas que eu venho falando que para o mundo do empreendedorismo é muito importante ter para ter esses detalhes. Tá? Outra coisa, né? Coragem para correr risco. Não tem. Né? Eu acho que para o empreendedorismo... Aliás, essa característica passa muito por aqui, cara. A coragem passa muito pelos empreendedores aqui. Não tem. Se a pessoa quer entrar dentro do ambiente de empreender, dentro de um ambiente que precisa gerenciar uma empresa, se tu não sabe lidar com os riscos, não faça. Tá certo. Não faça. Porque tu vai se arrepender no meio do processo, daí é o pior. Né? Tu não pode mais... Tu é um profissional que planeja mais ou executa mais? Executa. E eu estou aprendendo a planejar. Hoje eu tenho uma equipe atrás que me ajuda a planejar. Tá certo. Eu não sou do planejamento, eu sou da execução. Da execução. A essência do Ricardo é a execução. Tanto até minha fala, às vezes, né? Eu vou uma fala um pouco mais enérgica, um pouco mais... Até agora eu já aumentei um pouco o tom da minha voz, né? Justamente porque o Ricardo é executor, não é planejado. Tá né? Então, mas precisa planejamento. Precisa. Sem dúvida nenhuma. Tá legal. Como tem andado a escola acadêmica da Forla, né? Esse é um projeto que tu idealizou ele. Como é que ele tem sido para vocês como negócio e como também a importância dentro da atividade de vocês? A Escola Academy, ela nasceu em 2020, né? Hoje ela é dirigida pelo nosso diretor Fernando Cardoso. Né? Então ele é um professor já atuante já, ele já faz parte do grupo da Forla. Além de ser um produto Forla, né? Então, porque tem cursos lá profissionalizantes, inclusive curso técnico, mas a Forla Academy é um posicionamento muito, muito forte perante o mercado que a gente está no ensino. Né? E toda a empresa que busca qualificar as pessoas, que busca ensinar as pessoas, ela já entra eu entendo que já entra num outro patamar que é servir as pessoas. Né? Então, o que isso nos ajuda, né? A se tornar cada vez mais referência, né? Então, o fato de servir, a gente se torna referência. Então, a gente acaba se doando, né? Então, ensinando as pessoas. E todo mundo, quando ensina, é visto de bons olhos. Esse aprendizado, ele se dá mais interno ou externo também? Ele é mais para o público interno de vocês? Não, externo. Externo. Então, a gente tem bastante alunos já na plataforma do Forla Academy. Eu acho que alunos ativos, claro, todos os cursos acontecendo, tem mais de 400. Eles são profissionais do segmento óptico? A maioria, sim. A maioria, sim. Bacana. Maioria, sim. Mas a gente tem procurado também trabalhar um pouco fora do segmento óptico, quando a gente vem falar um pouco na questão de marketing, né? Então, um curso para marketing. Então, a gente não foca só o segmento de ótica, né? Então, a gente acaba mostrando o segmento de uma forma geral, né? Então, legal. A gente tem... Ricardo, das iniciativas e atitudes que tu tivesse como empreendedor, essa é a última pergunta que eu preciso te fazer. Qual foi a que tu não repetiria ou não poderia ter feito? E qual ainda tu não fez e que tu gostaria de fazer? Uma boa pergunta. Qual uma que eu não repetiria? Dissesse, essa eu não poderia ter feito.
Pois Tu então. não tenha nenhuma, né? Não, sempre tem, mas eu tenho que puxar na minha memória agora, né? Talvez algumas aberturas de mercados errados, né? Não devia ter entrado lá, né? Eu devia ter estudado mais o mercado, né? Então isso eu acho que é uma coisa que eu cuidaria mais agora. Eu sou muito mais cauteloso na entrada de mercado. Então, às vezes, lá no passado, eu entrava no mercado de uma maneira sem estudar muito ele, né? Porque a gente tem que estudar o mercado, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu não repetiria mais. Quando a gente entra no mercado, a gente tem que estudar ele, Tá certo. tá? E qual é a outra pergunta? O que tu ainda não fez que tu gostaria de fazer? Que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer. Entrar em novos mercados, né? Entrar em novos mercados, coisa que eu não entrei ainda, porque a minha vontade de crescer é muito forte. Então, se eu tô hoje, que nem eu falei recentemente que eu estou em São Paulo, mas já queria estar no Rio de Janeiro, eu já queria estar na Bahia, né? Então, e um detalhe, né? Eu vou chegar lá, porque hoje eu tenho um produto dentro da Forla, que chama-se licenciamento da marca Forla. Né? Então, como a Forla ela já cresceu de tal maneira e ela é reconhecida no mercado de ótica, hoje a gente está vendendo a marca Forla. Então, a gente procura empresas menores, eles adquirem a nossa marca e a gente dá competitividade tanto num processo de compra de produtos, porque eles passam a participar também de uma questão de compra de insumos da própria Forla, onde que a Forla compra insumo, então começa a participar dessas negociações, que é muito importante para ter bom resultado dentro da empresa, tu tem que saber quem comprar bem e vender bem. E a gente dá condições de ter mais produtos. Então, as empresas que estão adquirindo a marca Forla licenciamento, elas estão olhando por esses dois pontos. Uma boa compra e mais produto para vender. E abrindo novos mercados. Então, a Forla, ela olha isso como novos mercados. Então, uma coisa que eu não devia ter feito e vou fazer é estar em todos os estados. Estar em todos os estados. Aliás, um bom propósito. Eu vou te chamar aqui daqui a alguns anos de novo, poucos anos, tá? Para nós conversar também sobre esse novo passo, esse novo crescimento da Forla. Ricardo, te agradecer pelo aceite, né? Pô, o Ricardo podia estar na praia lá com a família, tá aqui conversando conosco, dividindo um pouco da experiência dele como empreendedor. Sempre uma honra poder falar contigo. Obrigado. Eu te agradeço, tá, Bruneto? Muito obrigado pelo estúdio aqui, pelas palavras. Acho que é levar um pouco a minha essência de empreendedor, vendedor, para as pessoas que talvez se identificam com isso, é muito gratificante. Levar um pouco essa minha experiência, que eu ainda acho que eu estou no meio da minha carreira. Como você falou, né? Tenho só apenas 44 anos, né? Então, há pouco tu estava falando de um que já tem 95 anos e está ativo. Então, meu sonho é chegar nessa atividade com tanta força. E que assim seja. Muito Amém, legal. amém. Uma honra. Ricardo Garbim, diretor comercial do Laboratório Forla, conosco nessa manhã de sábado.